Começa agora o programa Pão da Palavra, com o Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã ouvinte. Saúde e paz, Deus te abençoe. Hoje vamos falar da importância da Palavra de Deus como fundamento prático para a nossa vida. A palavra nos ensina. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Quando Jesus inicia o seu ministério, era comum entre o povo judeu a escuta e a meditação da palavra de Deus. Todos se reuniam no sábado para ouvir a palavra. Era um preceito religioso. Todos deveriam guardar esse dia como o dia do Senhor. Os doutores da lei anunciavam a palavra e faziam uma reflexão com o povo. Quando Jesus inicia sua missão, ele começa a ensinar a boa nova do reino de Deus. Começa a falar de Deus, a falar do Pai, a explicar as leis e os mandamentos. E quando ele anunciava, os sinais o acompanhavam. Os enfermos eram curados, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os mortos voltavam à vida, os mudos falavam, os oprimidos eram libertos. Toda situação de sofrimento na vida das pessoas eram retiradas, pois suas palavras tinham autoridade. Não falava aquilo que conhecia somente, falava aquilo que vivia. Por isso tinha autoridade naquilo que falava. Quando Jesus fala dos doutores da lei, vai dizer: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. A distância que havia entre os ensinamentos e a vida, sinal de uma duplicidade de vida, de uma verdade anunciada, mas não vivida. Por isso Jesus vai chamá-los de sepulcro caiado, belos por fora, mas mortos por dentro. A palavra de Deus não foi anunciada somente para o conhecimento humano, mas além do conhecimento, para a vivência. Se permanecer em minhas palavras, e minhas palavras permanecerdes em vós, eu estarei em vós, e vós estarás em mim. O conhecimento deve levar a uma vivência para que possa gerar a comunhão com Deus. A palavra nos fala que o povo ficava admirado com as palavras de Jesus, pois assim que anunciava, os sinais acompanhavam seus ensinamentos. E todos admirados diziam: ele fala com autoridade. Nunca vimos ninguém falar assim. A autoridade diante de Deus vem pela vivência da palavra. A autoridade sobre o mundo espiritual vem pela vivência da palavra. A autoridade em nome de Jesus vem pela palavra transformada em atos. A autoridade do agir de Deus se manifesta em uma vida a partir do momento que ela se abre para a vivência e para a verdade da sua palavra. Toda a autoridade foi dada pelo meu Pai, disse Jesus. E o caminho do agir de Deus em uma vida é permanecer em seus mandamentos. Não podemos somente conhecer a palavra, dizer ter fé, se minha prática de vida está longe ou contrária às verdades ensinadas pelas palavras de Deus. Preciso conformar minha vida à vida de Deus, meus pensamentos aos ensinamentos do Senhor, para que eu possa ver o agir de Deus em minha vida. Nos ensina o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu proceder e o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, o qual dará fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha de ventos espalhados.
Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Medita na lei do Senhor noite e dia, e anda em seu caminho, e você terá êxito em tudo o que fizer. Da palavra vem a autoridade do agir de Deus em nossa vida, quando a palavra se torna atos concretos no nosso dia a dia. Permaneça na palavra e Deus permanecerá sempre em vós. Saúde e paz. Deus abençoe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Pão da Palavra com o Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus.